Meu nome é Ana Paula. Resumindo, eu engordei 15 quilos, 3 sacos de arroz no meu corpo, porque eu entrei num luto profundo, perdi minha mãe, perdi emprego. Aí conheci a Camila através da Nayara Azevedo e gostei muito do método dela, do jeito dela falar. A gente já sabe como emagrecer, né? Mas ali ela dava umas dicas que nenhum médico passa. E ajudou muito, eu perdi 10 quilos. E assim, tem me ajudado muito, né, na parte de alimentação. Eu também introduzi no meu marido, meu enteado, e pretendo seguir, manter essa linha o resto da minha vida. O método KG pra mim foi assim, uma coisa que era o que eu tava precisando. Eu vinha do emagrecimento bem grande e aí estagnou, eu não conseguia mais. Dentro do método KG eu emagreci 3, meu percentual de gordura diminuiu de 29 para 21. E eu tô muito, muito mega feliz com isso. Eu já cheguei a pesar 92 quilos, hoje eu tô com 75. Esse método KG tem me ajudado muito, porque como você sempre fala, você sabe o que você tem que fazer para emagrecer, para você manter uma dieta, só que você não faz, ainda mais eu que tá aqui na minha cabeça, porque eu tenho pensamento de gorda, eu gosto de gordice mesmo. Então eu agradeço muito a você por todas as dicas, por todo o apoio, foi a melhor coisa que eu fiz. E começou! Muito boa noite, mulherada! Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula do nosso projeto Você Mais Magra, o fim do descontrole alimentar para o seu emagrecimento acontecer de uma vez por todas. Para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Camila Garbuio e eu vou te guiar nessa série de aulas que a gente vai ter ao longo da semana para te mostrar como que é possível você emagrecer sem dieta, dar um fim nesse descontrole que no final das contas está super controlando a sua vida e você nem percebe. Muitas vezes você está buscando emagrecer, se vê super descontrolado com a comida, mesmo parece que sabendo tudo que precisa ser feito para emagrecer, você se pega comendo muito e lentificando cada vez mais o teu emagrecimento. Então, baby, mesmo que você já tenha feito diversas dietas, e eu tenho certeza que você já fez algumas ao longo da vida, seja por conta, seja com algum profissional, seja da internet, dietas com vários nomes que existem. Mesmo que você ache que não tenha tempo para emagrecer, não tenha tempo para isso, porque a vida é corrida, né? A gente tem, aí de repente você é mãe, tem filhos e trabalho, e parece que não dá tempo de parar para cuidar da sua alimentação ou para fazer uma nova dieta. É justamente para você que eu quero falar, é com você que eu quero falar e te ensinar como vai ser possível você emagrecer livre dessas dietas malucas, tá? Cuidando da sua alimentação, tendo uma alimentação sim saudável, sem restrição, sem maluquice. E sair desse efeito sanfona, que eu sei que você tá aí, ó. Você aperta, parece que toca, né? Engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho, engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho. Então, babies, pode até parecer brincadeira quando eu falo isso, mas dá uma olhadinha pra gente começar e você acreditar em mim, dá uma olhadinha nesses resultados. Olha isso. Dá uma olhada. É tão gostoso de ver. Não dá um desejo de que seja você aqui também? Vai ser, confia em mim. Olha isso, gente. Sem dieta maluca, sem restrição, sem aquela loucura toda, pelo amor de Deus. É muito bom de ver isso. Eu fico muito feliz e eu estou ansiosíssima para saber quem serão as próximas nesses antes e depois maravilhosos que a gente vai conquistar, tá? Então, eu quero que você saiba o seguinte. Eu vou olhando aqui, às vezes, para a telinha, vou vendo quem está entrando, vendo o que vocês vão comentando. Quero sua participação de vocês aqui nessa live. Eu gosto de vendo conforme vocês vão falando. Conversem comigo, vão escrevendo, que eu tô assim, ó, de olho aqui, de olho ali, de olho aqui, de olho ali, tá bom? Eu quero só te falar uma coisa. Esse evento ele vai ser algo único. Eu vejo muita gente falando sobre alimentação saudável, sobre o que pode, o que não pode, sobre shot matinal, sobre tira isso, tira aquilo, alimentos que dão câncer, alimentos que dão Alzheimer. Só que eu não vejo ninguém falar do que mais importa para a gente realmente conquistar a saúde e o físico que a gente tanto busca, que é justamente o descontrole com a comida. Essa dificuldade de se manter num processo de emagrecimento. Principalmente quando você consegue emagrecer, se manter nesse peso que você deseja. E muitas vezes isso não acontece, e eu vou te mostrar, a partir dessas aulas, o porquê. Hoje, você já vai entender o porquê que você vem quicando de dieta em dieta e vem ficando cada vez mais frustrada e sem saber para onde corre. Você encontrou lugar, meu amor? Você encontrou lugar. Então, ó, para eu saber com quem eu tô conversando, eu quero que você me fale aqui no chat. De onde você é? Onde você mora?
Qual cidade, qual estado? Para quem não sabe, eu sou de Londrina, no Paraná, moro aqui a vida toda. Eu sei que, ó, tem muitas de Londrina aqui também, ou da região, tem bastante gente aqui da região, mas eu tenho seguidoras do Brasil todo e também fora do Brasil. E isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso poder falar com tanta gente ao mesmo tempo. Quero que você aproveite muito esse nosso bate-papo. A internet é muito boa para conectar a gente, né? Antigamente era tão difícil para a gente conseguir aprender as coisas. Então, aproveitem esse momento aqui online comigo. Tire esse momentinho para você, tá? Fique sozinha se possível, põe um fonezinho de ouvido. Eu prometo ser breve, não dar aqui ensinamentos cansativos. Eu quero ir direto ao ponto com você, por isso que eu quero que você esteja presente aqui. Então, olha de tanto lugar diferente que a mulherada tá aqui. É gente do Brasil todo, maravilhosas. Fiquem e estejam aqui sempre, que eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Eu estou disposta a dar todo o meu tempo, todo o meu conhecimento para te ajudar, tá? Mas antes da gente começar, então, dentre todas vocês que estão aqui do Brasil todo e fora do Brasil também, nós precisamos separar as meninas das mulheres. Baby. E aqui eu não estou falando de idade, tá? Aqui eu estou falando de decisão, de comprometimento. Eu já gosto de fazer essa peneirada. Você se inscreveu, você está aqui hoje. Muita gente não está aqui. Muita gente viu o anúncio, muita gente viu o convite que eu fiz para estar aqui no projeto e não se inscreveu. Então, se você se inscreveu e você está aqui, eu tenho certeza que você quer mudar muita coisa. Porém, a gente precisa estar alinhada, tá? Será que o que eu vou te mostrar aqui é uma coisa que você está buscando ou será que não? Então, eu vou te falar para quem que é e para quem que não é esse evento, o nosso projeto Você Mais Magra. Então, para começar, para quem que não é, tá? Esse projeto não é para quem quer mais uma dieta para seguir, mais um protocolo para seguir, mais uma restrição para fazer com novas ideias restritivas diferentes. Se você está buscando uma nova dieta, se é uma dieta que você quer, aqui não é para você, tá? Se você está buscando uma nova lista de alimentos proibidos, de alimentos permitidos, que tal alimento engorda, que tal alimento emagrece, receitinhas milagrosas, aqui não é para você. E de coração, ficaria muito feliz se até você saísse, porque a gente não vai se entender. Se você quer isso, tudo bem, tá? Então, para quem quer esse evento, quem que eu quero que fique nessas aulas realmente comigo comprometida? Esse projeto é para quem está cansada e frustrada desse blá 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 que todo mundo fala para emagrecer, tá? Que fala de alimentos e mil coisas e que vai deixando você cada vez mais nervosa porque você já nem sabe o que é verdade e o que é mentira. Calma que a gente vai conversar disso também. Mas não se fala da causa, da raiz de verdade do problema. E você está cansada de tentar várias dietas diferentes, porque eu sei que você já tentou várias dietas diferentes, assim como eu já tentei ao longo da minha vida, eu já vou te contar, tá? Se você está cansada disso, ótimo. Aqui é para você, porque eu vou tirar você desse ciclo, tá? Esse evento é para quem quer emagrecer, mas também não quer deixar de comer certas coisas que gosta. Poxa, tem tantos alimentos gostosos, a vida é envolvida por alimentos, né? E as dietas restritivas vão trazendo essa lista de que não pode. Normalmente o que não pode são alimentos que a gente gosta. Você tá cansada e você quer emagrecer comendo também as coisas que você gosta. Você não quer mais ter vergonha do seu corpo, que talvez nos últimos anos você deu uma boa engordada, isso tem te incomodado muito. Você não tem se sentido bem com o seu corpo, com o seu físico e também com a sua saúde, tá cansada, tá indisposta, parece que tem sono o tempo todo, acha que tem TDAH, né? Vou te mostrar que às vezes não é TDAH não, meu amor, tá? Você quer melhorar isso? Aqui é para você, tá? Aqui é para quem quer conseguir enfrentar a ansiedade e as emoções que levam você a esse descontrole com a comida. Talvez você já perceba isso. Você já percebe que você se descontrola em momentos de ansiedade, só que aí, Camila, eu sou super ansiosa. Nós vamos falar sobre isso durante esse projeto e eu vou te dar as técnicas para você sair disso também, tá? Você também tá falando com uma pessoa que é super ansiosa e que achava que não tinha como emagrecer, porque justamente a minha ansiedade não ia permitir. Eu vou te mostrar como é possível isso acontecer e a gente acabar e sair desse descontrole com a comida. Você topa, minha gata? Você topa? Então, esse evento ele é realmente para quem vai se comprometer e tomar a decisão, tá? Isso eu gosto de deixar bem claro logo de começo para a gente peneirar. Quem não quer, já sai. Quem quer muito, fica. Eu vou ficar muito feliz em te ajudar, tá? Essas aulas, então, elas vão ao combate ao descontrole alimentar. Esse vai ser o fim, tá? E você vai estar nesse movimento comigo. Então, eu posso contar com vocês ou não?
Quem tá comigo e vai ficar até o final, escreva no chat, por favor. Vou até o final. Eu quero que você gere esse compromisso. Nós precisamos disso. Eu estou comprometida com você, mas nada vai adiantar se você não estiver comprometida comigo. Como eu falei, estou doando todo o meu tempo, minha dedicação para ajudar você, que eu nem conheço ainda. Que eu nem conheço ainda, mas eu quero te ajudar, porque eu já vivi nesse ciclo que você está vivendo. E eu sei o quanto dói, eu sei o quanto machuca, tá? E eu sei o quanto é angustiante querer sair de uma situação onde parece uma areia movediça. E é por isso que eu faço isso com tanto carinho. Faço algumas vezes esporádicas ao ano esse evento, que é para quem aproveitar, para justamente aprender, tá? Então é importante que você esteja comigo até o final dessa aula também, porque eu vou ter um presente especial para você, tá? Então fique até o final que vai ter aqui uma. Para quem estiver ligadinha comigo, eu vou dar uma palavra-chave, tá? No final dessa aula, que é importante que você anote. Depois eu vou te falar o porquê dessa palavra-chave. Vou segurar a audiência aqui. Mas, ó, para quem não me conhece, eu acho importante, ah, antes de eu te mostrar, né, o porquê que as dietas não funcionam e tudo mais, eu preciso te contar como que eu cheguei até aqui. Como que eu cheguei até esse método. Vou mostrar para você que é fácil, mas também que você precisa de muita atenção. Porque talvez você olhe para mim, né? Ah, Camila, para você é fácil, você é magrinha, tem um corpinho legal, e você talvez não imagina o que que eu já passei, como eu já fui também, o que as coisas que eu passei para chegar até aqui. E como que eu aprendi tudo isso, o que eu vou te ensinar hoje. Seguinte, eu não vim de uma genética de magrinha, eu não vim de uma genética de facilidade de emagrecer. Pelo contrário, eu vim de uma família obesa. Então, sim, o meu gene é de obesidade, eu tenho facilidade para engordar, e existe isso sim, tá, gente? Existe essa coisa da genética. Nós temos pessoas que são super magras, que come para engordar e não conseguem engordar, ganhar peso. E nós temos aquelas pessoas que facilmente ganham peso, né? E aí, se tem um descontrole maior, ganha mais peso ainda. Então, eu também sou desse time que tem essa facilidade de engordar. Mas, enquanto eu conto a minha história, eu quero ver se. Eu quero que você vá me falando aqui no chat, tá? Se parte dessa minha história também aconteceu com você. Porque quanto mais vocês falam, é melhor, porque a gente vai perceber que. Dentre todas que estão aqui, não importa se você quer perder 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 ou mais. A nossa história fala muito sobre os nossos comportamentos do hoje, a forma que a gente pensa, sente, vê a comida, a relação que a gente tem com a comida. E eu tenho certeza que as histórias vão se cruzar. Eu, por exemplo, quando eu tinha mais ou menos uns 9, eu não lembro se foi 9, 10 ou 11 anos. Nessa idade é muito interessante porque a criança ela não está muito ligada ao corpo, ela não está muito ligada ao físico, né? Então a gente não tem essa malícia, esse pensamento. A criança quer brincar, quer comer, quer ir para a escola, quer se divertir, quer jogar, enfim. E eu lembro que o meu primeiro contato com essa informação de que o corpo importa foi mais ou menos nessa idade, 9, 11 anos, onde eu lembro de ouvir a minha avó, que é mãe da minha mãe, que é da parte da família que não é obesa, mas minha avó sempre foi muito. Ai, vou até usar a palavra preconceituosa, talvez, pode até ser. Eu lembro da minha avó falando para minha mãe assim: Leonir, a Camila tem que emagrecer, ela tá muito gordinha. E aquilo me doeu, porque era como se, a minha sensação era como se assim, eu não pudesse ser amada, eu não pertencia ao meio. Porque dessa parte da família, minhas primas eram magras, minhas irmãs também puxaram um pouquinho pro lado de lá, então eu era a irmã um pouco mais rechonchuda, vamos dizer assim. Então ali foi o primeiro momento que a minha criança começou a entender que o corpo importa, de alguma forma, para receber amor, de repente. Claro que não tinha essa clareza, mas aquilo me tocou de algum jeito. E nessa época, meu pai, que sempre foi obeso, sempre lutou contra o peso, ele vivia fazendo dietas. E eu lembro claramente das dietas que ele fazia, eram dietas sempre muito restritivas, ou comia só fruta, ou cortava tudo, comia só carne, aí tinha a dieta da sopa. Então eu via meu pai sempre nessa luta, a família dele toda, e inclusive ele. Hoje, até abrindo um parênteses assim, hoje eles estão supostamente magros, porque 90% fez cirurgia bariátrica, muitos tiveram reganho de peso e estão obesos novamente, e aqui já fica um spoiler de que não é o tamanho do estômago necessariamente que nos faz engordar ou emagrecer, mas muito do que está aqui. Enfim, então eu via.
meu pai fazendo essas dietas, né? Então cortava o carboidrato, só come fruta, só come ovo, aí a dieta cetogênica, a dieta disso, dieta daquilo, enfim, tinha todos os tipos de dieta que você imaginar, e aí eu comecei a fazer também. Então, meu primeiro contato com dietas era muito novinha, tinha, sei lá, meus 11, 12 anos, né? Não era para ser assim, mas talvez você ouviu algum comentário também, ou você sentiu alguma comparação de alguém também, com um priminho, com um amiguinho. Eu tenho uma aluna que relatou uma vez que ela lembra do menininho que ela gostava na escola, tirando sarro dela porque ela era gorda. E isso marca, e isso dá um marco inicial para nossa vida em preocupação, em frustração com o corpo e início de tentativas restritivas, né? Então, se você já passou por isso, me conta aqui no chat que eu quero ir olhando também. Então, na pré-adolescência, nós começamos a ter esse contato com o corpo, na verdade, né? Então, eu comecei ali a iniciar dietas e a ter os primeiros sinais de descontrole alimentar, que depois foram me levando a casos mais sérios. E a gente começa a ver que uma coisa puxa a outra, né? Eu tentava fazer aquelas restrições com o meu pai, e claro, uma criança que era, se adulto pra gente já é difícil, imagina para uma criança. Eu me via depois comendo muito ou comendo escondido. Acho que nessa época eu ainda nem comia tanto escondido, mas eu comia daí muito, 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 muito. E ali começou a intensificar esse descontrole para algo mais sério, que foi um transtorno alimentar, né? Um transtorno já é algo um pouco um passo além do descontrole, onde eu passei ali ao longo da minha adolescência e até a minha vida adulta com compulsão mais séria com a comida, em fases, que desencadeou também a bulimia. Né? A bulimia é um transtorno alimentar, para quem não sabe, onde além da compulsão de comer um volume muito grande de comida, num curto espaço de tempo, sem mesmo ser alimentos gostosos, se encher muito para preencher um vazio que não se preenche com comida, forçava vômito depois. E nessa fase, eu lembro que na minha cabeça era uma ideia muito brilhante, porque eu pensava assim, pronto, eu achei a solução. É só eu comer tudo que eu quero, não preciso me restringir tanto, vou comer, 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 e eu vou lá, enfio o dedo na garganta e vomito tudo. Assim eu não passo vontade. E era exatamente isso que eu fazia. Na minha cabeça era uma ótima ideia. E é óbvio que isso não é uma ótima ideia. É óbvio que isso é muito preocupante. Mas naquela época não se falava disso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre bulimia, por exemplo, gente, foi no Big Brother. No primeiro Big Brother. Nós estamos em qual Big Brother já, gente? 24 agora que vai? Enfim, pensa. Quem tem a minha idade aí pra mais já vai lembrar. Vocês lembram da participante que era a Leca? A Alessandra? Eu lembro que o Big Brother trouxe essa pauta e saber que o Big Brother também é cultura, não é só porcaria não, porque ali foi muito importante pra mim. E eu lembro que eles começaram a mostrar a Leca. O que que fazia? A Leca comia muito nas festas que tinha, a festa do líder, aquelas festas. E aí depois ela ia para aquele banheirinho, onde não mostram, que é onde o pessoal faz as necessidades, né? E ela vomitava. Então o pessoal começou a ver isso e trouxeram isso em pauta, que foi super importante na época. Então ali que eu comecei a falar, caraca, isso tem nome. Eu nem sabia que isso existia, eu já fazia isso há anos. Olha o perigo disso. Mas olha que bom também foi trazer isso à tona, né? Depois dessa época, a gente pré-adolescente, adolescente, aquela neura, aquela noia de ser magra, ficando sem comer, ou depois comendo muito, querendo ser magra de todas as formas, eu decidi cursar nutrição. Na minha cabeça era uma grande ideia, porque eu pensava assim, eu nem sabia o que nutricionista fazia direito, tá? Tem várias áreas da nutrição, nem sabia quais eram essas áreas, imagina, era super novinha. Mas eu sabia que nutricionista era a pessoa que ensinava as pessoas a emagrecerem e serem magras. Bom, se eu fizer nutrição, eu entender tudo sobre os alimentos e como ser magra, eu nunca mais vou engordar e acabou esse meu problema. O que hoje eu te falo com toda clareza que é uma grande ilusão. Não só precisa ser nutricionista, né? Se fosse essa grande solução, nós não teríamos nutricionistas obesas, nutricionistas acima do peso, nutricionistas lutando contra a balança também. Por quê? Porque não é só saber sobre comida, só saber se alimento é calórico, menos calórico, se se engorda, se emagrece. Inclusive, eu tenho certeza que você que está aqui sabe bastante disso já. Até por ter feito várias dietas, por buscar conhecimento, acompanhar em rede social, ler sobre. Eu sei que hoje você tem uma base sobre nutrição, sobre alimentação, o que que é legal, o que que não é. E só isso tem feito você emagrecer? Posso até arriscar dizer que quanto mais você sabe, mais descontrolada você fica, mais ansiosa você fica, mais nervosa você fica, não é? Comigo não foi diferente. Então, eu me formei em nutrição. Eu falava ali já pequenininha, falava pequenininha que eu ia ser nutricionista e tudo mais, mal sabia o que fazia.
E eu até fui procurar algumas imagens para mostrar para vocês, mas quando eu era mais nova nem tinha essa coisa da foto digital. E depois que já tinha essa coisa da foto digital, rede social, nessa época eu quase não tirava fotos, né? Eu tive fase que eu emagrecia, fase que eu engordava muito, então eu quase não tirava fotos. As poucas fotos que eu tinha, eu apaguei, então eu tenho algumas fotinhos mais de rosto, que a gente já vê que eu era mais bochechudinha, por mais que eu já fiz procedimentos estéticos, mas você vê que era mais inchada mesmo, eu tava assim, ali por mais ou menos 2016, eu tava com uns 12 quilos a mais, né? Então, em final das contas, eu não encontrei muitas dessas fotos, né? Então, porque eu não tirava muito, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de tirar foto, eu tinha vergonha da roupa marcando, aquela gordurinha indesejável. E muitas das vezes, assim, as pessoas até notam, mas é muito mais a gente com a gente, né? Às vezes a gente olha até foto nossa mais antiga e você fala assim, nossa, como eu era mais magra e eu me achava gorda. Então, muitas vezes a gente também cobra muito, mas enfim, a vergonha é fato, né? Então, eu evitava tirar fotos nessa época, eu evitava ser vista por vergonha. Depois que eu me formei, ainda mais ainda, porque eu tive minhas fases de efeito sanfona bem grande e eu ficava com mais vergonha, porque, poxa, eu sabia tudo e ainda assim tava engordando, né? Então, eu tava no chão, eu tava lá embaixo, porque na verdade eu não me sentia bonita por causa do peso. É ruim falar isso, mas a gente vive uma sociedade que cobra muito isso, ou que impõe muito o império da magreza, e aqui não vou nem levantar essa bandeira para conversar, mas infelizmente, de menor ou maior grau, nós mulheres principalmente somos muito impactadas com essa questão do peso, né? Então, você também tem fugido de foto? Você foge de foto? Porque assim, eu percebia que eu não fugia só de foto, e talvez você não fuja só de foto. Eu fugia de muitas coisas prazerosas por causa do meu peso, né? Como, por exemplo, ir pra piscina, ficar de biquíni mais à vontade, no calor principalmente, que logo a gente tá chegando no verão, que é quente, você quer colocar às vezes um shortinho, quer colocar uma blusinha sem manga, sem tampar os braços, e é um calor da bexiga, e você usa essas roupas fechadas não porque você não gosta tanto de roupa mais aberta, mas é que roupa mais aberta expõe mais o seu corpo e você não quer expor o seu corpo. E você passa calor, e você deixa de ir para eventos, e você deixa de ir para piscina, e eu fazia a mesma coisa. Então, eu já sendo nutricionista, em 2016, como eu falei, eu estava com mais ou menos uns 10, 12 quilos a mais. E aqui eu quero fazer um parêntese para você, porque eu ainda não sei quantos quilos você quer perder. Mas talvez quem tá ali, que tem que perder uns 30 quilos, olha para outra de vocês que falou fala que quer perder 10. Pensa assim, quem dera se fosse só 10. Para mim é muito mais difícil. A questão é, o sentimento, os fantasmas são os mesmos. Se são 10 quilos a mais, 15 quilos a mais, é claro que quanto mais a gente vai engordando, esses fantasmas vão ganhando mais força e a sua autoestima vai descendo mais, você vai ficando mais depressiva. Porém, a vergonha da foto, da roupa, a questão com a roupa, a questão até com relações amorosas, sexuais fica complicada, você fica tímida, você fica envergonhada, você deixa de ir. Esses fantasmas são os mesmos. A preocupação de que todo mundo parece que está reparando em você, às vezes não tá, mas você sente que tá. Estão reparando no que você está comendo, estão comentando sobre você. Então aquilo também me rodeava muito, né? E eu já atuava como nutricionista. E aquilo até pesava um pouco mais para mim, né? Eu já tinha vários seguidores na rede social, que talvez até tem gente que já estava aqui nessa época e nem imaginava o transtorno que eu passava na época. Eu já tinha uma clínica cheia, porque eu já atuava ali desde 2012, que eu sou formada. Então, eu voltei nessa época a ter crises compulsivas, porque elas tiveram fases, né? Crises compulsivas, crises bulímicas, e eu fiquei um ano e pouco ainda fingindo, até mais, tá? Fingindo ser uma nutri perfeitinha. Porque na rede social, então, eu vestia meu jalequinho branco, não tinha tanto vídeo na época, mas eu fazia posts do tipo, dia do lixo, ou não. Chocolate, apenas 2 quadradinhos. Você precisa ter foco, força e fé. Então, eu trazia todo aquele conteúdo que vocês devem ver de vários profissionais por aí, sem nem imaginar que por trás daquele jaleco branco também existe uma pessoa descontrolada com a comida. Cuidado com o que a gente vê. Cuidado. Eu era essa pessoa. Aquilo me frustrava mais ainda, mas como que eu ia assumir que eu tinha descontrole? Como que eu ia ser exemplo para os meus pacientes que eu falava que não podia comer e eu era a pessoa que comia muito escondido? Eu comia compulsivamente. E eu falava, cara, não pode ser assim. Como que eu ia atender os meus pacientes sendo dessa forma? Então foi então que eu comecei a reparar que eu já tinha feito várias consultas e alguns pacientes não voltavam, porque elas não conseguiam seguir a dieta. Por mais bonitinha que era a dieta.
Você já fez alguma dieta aqui? Já tentou seguir uma dieta? Não é a questão como profissional, às vezes é uma boa nutricionista que você foi também. Mas seguir aquela dieta mais engessada não era algo que durava, né? Se era mais restrita ainda, porque eu ainda prescrevia algumas restrições mais severas, elas tinham vergonha de voltar para o retorno. Porque elas não tinham evoluído até o final, elas não tinham conseguido seguir o que eu tinha prescrito. Isso é super comum, super natural. Talvez você também não tenha voltado no profissional que você procurou. Muitas tinham vergonha desse retorno realmente, né? E olha só que engraçado. Eu, nutricionista, não conseguia seguir as dietas também. Ou seja, eu estava vivendo a dor delas, escondida, só que eu ainda continuava prescrevendo dietas e no final ninguém conseguia seguir, nem eu, nem elas, e todo mundo fingindo, todo mundo angustiada. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso. Alguma coisa que precisa mudar, na verdade, em relação a isso, né? Então eu comecei a pensar de que eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu também não conseguia seguir. Eu sou nutricionista. Imagina quem está procurando a minha ajuda. Então eu tinha também aqueles casos de pessoas que conseguiam fazer, seguiam por um tempo, emagreciam, voltavam para o retorno, felizinha, tal, mas logo não conseguia dar continuidade, né? Depois logo voltava a engordar tudo de novo, ficava sumida um tempo, às vezes lá na frente voltava com o rabinho entre as pernas, morrendo de vergonha, ou às vezes nem voltava mais. Então não era exatamente aquilo que eu queria. Eu queria ajudar as pessoas a realmente mudarem de vida, só que eu tinha pouca base. Eu tinha base do que a nutrição trouxe, que é falar sobre alimentos, falar sobre calorias, prescrever dietas. E aquilo me frustrava porque eu não queria ninguém voltando a estaca zero. E eu comecei a pensar que, bom, isso é perder dinheiro, né? Isso para mim é perder tudo o que você investiu. E eu ficava frustrada de, na verdade, eu saber, sentir que aquilo não era a solução, não saber qual solução dá, saber que a pessoa estava me pagando para pegar uma dieta e no fundo eu sabia que ela não ia conseguir seguir. Então, nesse período de tantas perguntas na minha cabeça, eu fui buscar tratamento terapêutico, então eu fui me tratar para me entender, para me conhecer melhor, né? Para entender o que estava acontecendo com as minhas emoções, meus sentimentos, porque além do meu problema, eu ainda tinha os meus clientes que começavam e paravam. Ou seja, não era possível que eu, graduada em nutrição, pós-graduada, entendendo tudo sobre alimentação, tendo conseguido ajudar alguns pacientes e outros não, alguma coisa estava errada. Foi quando eu comecei a entender, a buscar conhecimento mais sobre a mente humana, tá? Sobre comportamento humano. Então, fui fazer uma formação em coaching, fui fazer uma formação em programação neurolinguística, fiz uma formação em terapia nutricional, em coaching cognitivo comportamental, e as coisas começaram a clarear. Coisas que eu não tinha ouvido falar, coisas que eu sabia que existia, mas não entendia o que que era. Então, eu fui me tratando, fui aprendendo, fui me curando, e colocando na minha vida, em prática, realmente na minha vida primeiro. Depois de um tempo, eu comecei a melhorar cada vez mais meu autoconhecimento, né? As percepções das minhas emoções. Autoconhecimento, gente, decora uma coisa, é uma coisa sensacional e uma coisa que ninguém tira de você e só te faz evoluir, e muito. É preciso se conhecer para mudar os comportamentos. Então, eu fui aprendendo sobre as minhas emoções, entendendo um pouco mais do que passava, fui colocando em prática algumas técnicas que eu fui aprendendo e eu fui vendo com o tempo que não é só uma dieta que resolve. Como eu falei, se fosse só isso, nós já teríamos nutricionistas todas magras. Se fosse só isso, a gente não viveria a calamidade que é a obesidade no mundo. Porque hoje se fala muito sobre alimentação saudável, sim. Hoje tem muita informação, sim. Só que como? Mesmo falando tanto sobre alimentação saudável como se fala hoje, as pessoas estão cada vez mais obesas. As pessoas estão cada vez mais descontroladas com a comida. As pessoas estão cada vez mais frustradas. Vocês entendem que algo de errado não está certo? Que não é só sobre comida? Que não é só uma dieta que resolve o problema real? Se a gente não olhar para a raiz do que leva a gente a comer de forma descontrolada? Por isso que é preciso ter mais um trabalho mais interno sobre percepção de si, sobre a sua história, sobre as suas emoções, sobre os gatilhos, para que você aplique as técnicas, as estratégias certas para sair desse ciclo. E é justamente por isso que você está aqui. E é justamente isso que você vai aprender. Eu te garanto, tá? Então, eu posso dizer uma coisa, que investir em todo o conhecimento não foi fácil, não foi barato, foi árduo, até na minha vida pessoal, passar por tantos anos sofrendo para saber o que eu sei hoje. Eu quero encurtar e vou encurtar o seu caminho, obviamente, se você se permitir
a isso, tá? Eu não quero que você passe. Eu fui aplicando tudo isso em mim, eu fui testando diversas formas, entendendo como minha mente funciona, como que tudo estava relacionado ao processo de emagrecimento, fui me curando internamente, fui descobrindo coisas que eu jamais tinha pensado que poderiam estar impactando no meu processo de emagrecimento e também, obviamente, no processo de emagrecimento das minhas clientes. Eu fui encontrando aquela solução que eu precisava para me ajudar e para ajudar quem procurava a minha ajuda, porque a solução que eu tinha era rasa. Eu só sabia prescrever uma nova dieta, sendo que a pessoa que chega até mim, ela já sabe bastante sobre alimentação. Ela já está na 11ª, 50ª dieta. Quando eu vi que tudo isso fazia sentido, que eu estava aplicando em mim, que estava dando certo, eu estava na hora de eu levar isso adiante. Eu me sentia pronta para realmente gritar para o mundo o que realmente dá certo. E eu atendi mais clientes, eu apliquei essa metodologia e começou a funcionar. E começou a dar certo. Nossa, eu lembro da sensação, assim, gente. Ai, achei, entendi agora. Agora eu sei. Sabe? Que eu sei que é essa sensação que você tá buscando tanto. A sensação é maravilhosa quando a gente descobre, entende o que realmente tem que ser feito. Sabe? Parar de quebrar a cabeça. Eu falei, meu Deus, que incrível. Como que eu não tinha pensado nisso antes? Como que as pessoas estão tendo resultado, elas estão retornando, e o orgulho, na verdade, também, né? Delas voltarem para as consultas, delas conseguirem ter resultado. Para quem é profissional, aqui eu falo de coração, o prazer é ver você tendo resultado. O prazer é ver você conquistando aquilo que você queria. É um prazer muito grande conseguir e ajudar as pessoas a saírem desse ciclo de frustração. E aí talvez você esteja se perguntando nesse momento: ué, mas se você estava tendo resultado no seu consultório, atendendo, né? Por que que você parou? Por que que você não ficou no consultório? E aqui nós estamos falando de propósito, tá? Aqui é falando de propósito de coração para vocês. No consultório, nos meus atendimentos individuais, tem um limite, né? Até porque eu sou humana, não consigo atender tanta gente que procura, tanta gente de uma só vez. é, E a gente começa a perceber o quanto online é maravilhoso para isso. Por isso eu estou muito feliz que vocês estejam aqui, né? Para eu conseguir ajudar centenas e centenas de mulheres juntas. E é muito bom quando nós estamos juntas também, porque nós passamos pelas mesmas dificuldades, que quem não passa pela dificuldade que você passa, não entende. Talvez pessoas à sua volta, que você tá sempre ali nesse ciclo, querendo emagrecer, e comendo e voltando a fazer dieta. Mas quem tá fora disso, quem não tem problema com o peso, quem não está acima do peso, não consegue entender. Infelizmente. Porque para quem tá fora disso, para quem tá magra, para quem tem aquela genética de magra, para quem é como se você fosse sem vergonha. É como assim, só basta ter foco, força e fé. É só fazer. É só fechar a boca que emagrece. É um pouco frustrante ouvir isso, porque hoje eu sei, com toda a clareza, que não é só fechar a boca. Entre só fechar a boca e emagrecer, existe um gap gigante que ninguém fala. Existe um gap gigante que ninguém te ajuda. Só sabem te julgar, só sabem apontar. Não é assim que acontece? Então, ajudar centenas e centenas de mulheres a recuperarem a autoestima e se olharem no espelho com mais alegria e se amarem é o meu grande propósito de verdade de coração. Eu quero que você ame o seu processo. O processo de emagrecimento, ele não é chato. Ele é muito prazeroso, é muito gratificante. Só que você não sabe esse caminho porque você está sempre vivendo atrás de dietas chatas, repetitivas, que te enjoam e que tornam o processo realmente muito árduo e muito difícil. Então, aqui eu consigo cumprir com o meu propósito de verdade, ajudando cada vez mais mulheres, né? E a grande razão de eu compartilhar esse método com vocês hoje é isso, tá? Então, eu quero que você aproveite muito. Hoje eu trabalho como terapeuta alimentar, sou coach de emagrecimento, olhando não só para alimentação, claro que nós vamos olhar para alimentação, não é que a gente largou, nossa, nutrição nada importa, não é isso. A gente vai complementar o que a nutrição traz. Então, olhar para alimentação é sim importante, né? Como eu falei, as pessoas que chegam até mim até já sabem bastante, né? Mas a gente vai precisar olhar para tudo que envolve esse comer disfuncional. E o porquê desse comer disfuncional, ter mais clareza para conseguir solucionar. Então, essa descoberta, hoje, graças a Deus, ela já mudou mais de 5.000 vidas. Então, assim, se você está aqui procurando receitinhas fitness ou ficar perdendo seu tempo na internet caçando essas dietas malucas, se é isso que você está esperando aqui, como eu falei no começo, você me desculpa, mas você pode sair.
Pode desligar a live, nem precisa assistir as próximas aulas, segue a vida, não ficarei chateada. Vai seguir outro caminho. Agora, se não é isso que você quer, se o que eu contei pra você até aqui tá fazendo sentido, aqui é teu lugar, minha gata. Aqui é teu lugar, tá? Aqui eu não vou te entregar receitinhas que você acha que vai surtir um efeito, que na verdade só fazem você perder o seu tempo, sua autoestima e ficar cada vez mais frustrado, tá? Então, essas aulas, elas não são para alguém que tá buscando só mais uma dieta para seguir. Ponto. Essa é a primeira parte que você precisa saber, pra gente estar alinhada, tá? Pra gente estar alinhada. Então, se você tá aqui querendo que eu te proíba de comer hambúrguer, chocolate ou outros alimentos que trazem muito prazer para nossa vida, bem, errado. Inclusive, eu como esses alimentos com equilíbrio, com moderação, com cautela, como, mas eu como. Eu como e não pretendo tirar isso da minha vida, é ilusão. E eu vou te mostrar também como é possível você emagrecer comendo essas coisas, que é muito do contrário que eu sei que você ouve por aí, tá? Então, não vai rolar aquele escândalo de, meu Deus, você precisa cortar o açúcar da sua vida. E eu já fui essa nutricionista, tá? Eu já fui a pessoa que falava isso, tá? Então, fica tranquila que hoje, com toda certeza, não é isso que eu vou fazer com você, tá? Como eu falei, amo meu chocolatinho também, amo umas coisinhas mais gordurosas, mais calóricas, tá? E talvez você não acredite ainda, porque ninguém te mostrou esse lado. Ainda parece uma ilusão quando eu falo isso. Parece, nossa, daí tá querendo vender uma ideia. Vai criando objeções na sua cabeça aqui, vai criando algumas dúvidas e alguns até tipo assim, ó, comigo, não sei. Tá, você tá com dúvida, tá com receio? Então fica aqui com receio mesmo, tá? Aos pouquinhos eu quero quebrar essas dúvidas que você tem, eu quero clarear mais a sua mente e te mostrar. E eu tenho certeza que as coisas vão clareando conforme você vai vendo que realmente funciona, tá? Então, finalmente você vai estar livre e o seu emagrecimento, ele vai ser definitivo sem você precisar dessas dietas restritivas, tá? Que você ama comer, que você gosta de comer. E eu vou te mostrar aqui parte já de como fazer isso nessa noite e também nas aulas seguintes que a gente vai assistir, vai estar aqui presente, tá bom? Antes de mais nada, eu preciso que você entenda uma coisa. Você precisa parar. E que é real, tá, gente? Isso é pra mim, é pra você, a gente tem esse costume. É preciso parar de se posicionar como vítima da sua vida, tá? Falando que a culpa é do fulano, que a culpa é do marido, que a culpa é dos filhos, ou é da sogra, dos colegas de trabalho. Cara, para. Sai do papel de vítima. Esse papel de vítima tá afundando você. E a gente se faz de vítima, tá? Você precisa se posicionar realmente como protagonista da sua história. Eu tô falando aqui com adultas. E eu quero continuar falando com adultas. E não adultas mimizentas. E eu falo isso de coração, porque a gente faz isso. Eu me coloco nesse bolo com vocês. A gente faz isso. A gente está sempre querendo colocar a culpa ou a responsabilidade em terceiros. Ou a culpa é da dieta, essa dieta aqui não, vou tentar outra, e você vai quicando de dieta em dieta, tá? Ou a culpa é do nutricionista, aí você muda, ou a culpa é do fulano, e a gente nunca traz a responsabilidade para quem é. Que é nossa. Nossa. Se você engordou, a responsabilidade é sua. Se você emagreceu, a responsabilidade também é sua. Se a sua saúde tá boa, a responsabilidade é sua. Se ela tá ruim, a responsabilidade também é sua, tá? Você vai ter aulas para seguir aqui. E se você não acompanhar essas aulas, minha gata, não tem o que eu possa fazer por você. Eu preciso deixar isso claro, para que a gente se entenda. E eu sei que dói ouvir isso, tá? Que teu emagrecimento é responsabilidade sua. Tu né, menino? Eu não sei se eu dou conta. Calma. Mas eu preciso que você entenda que o sucesso está assim nas suas mãos. E calma que eu vou te ajudar de um jeito mais fácil. Não deixe isso pesar, mas entenda que as suas escolhas, as suas decisões são de sua responsabilidade. E eu falo isso com todo amor do mundo, porque eu quero o seu bem e eu quero ver o seu resultado. Eu quero as suas fotinhos aqui. Eu vou compartilhar muitos resultados de alunas e eu quero o teu resultado aqui também. Assim como elas também tiveram essas dúvidas, esse medo lá no começo, é natural que você tenha. Mas elas chegaram e elas estão cada dia melhores, tá? Então isso mostra como é possível, tá? Nada me deixa tão feliz quanto ver histórias de pessoas que transformaram a vida. E eu falo isso de coração, é gratificante. E hoje eu sou uma bela colecionadora de histórias, graças a Deus. Histórias como, por exemplo, essa daqui. Dá uma olhadinha nessa. Liberdade mesmo, pela liberdade de poder escolher, que eu nunca escolhi. Quando eu estava de dieta, eu não escolhia as coisas que eu estava comendo. E quando eu largava a mão, eu também não escolhia, porque eu comia de tudo.
comecei a estar com desejo, sem estar com vontade. Então, tipo assim, meu, já com tudo dieta, não comi mesmo. Por exemplo, às vezes eu tô lá em casa e eu faço, gente, precisa agradecer a cabeça. E eu nunca imaginei que eu ia conseguir emagrecer comendo coisa que eu gosto. Meu marido falou esses dias pra mim assim, aí ó, quem diria que você há 2 meses, 3 meses atrás, você imaginava que você ia conseguir perder tudo isso? Não valeu a pena o esforço? Aí eu pensei comigo assim, gente, mas pela primeira vez na vida eu não me esforcei tanto. Não teve tipo, teve esforço, mas é diferente, não teve sofrimento. Muito nítido, Nath. Tá sendo muito nítido, né? O quanto você tá leve. Em tudo, assim, sabe? Na balança foram 10 quilos, sem contar uma troca que você fez de composição, você tá treinando bem, né? Dentro de você, ela tá muito já fortalecida, Nath. Sua consciência tá. Sendo assim, minhas gatas, quero saber quem está acordada aí, porque nós vamos começar esse babado de verdade, tá? Eu quero compartilhar com você algo que ninguém fala por aí, pouquíssimas pessoas falam, na verdade, e você vai entender o verdadeiro motivo pelo qual dietas não funcionam. Não funcionam, não fazem você emagrecer de verdade, ou até fazem você emagrecer por um tempo e depois você volta a engordar de novo, tá? Então, quem está acordada, pelo amor de Deus, está pronta. Escreve eu nos comentários. Escreve eu nos comentários. Nós vamos começar essa linha de raciocínio. Eu quero que você esteja muito atenta, tá? Eu vou te ensinar nesse evento, eu vou provar e vou te mostrar o que ninguém nunca te falou. A sua cabeça vai fazer, ó, vai dar uma explodida, você vai duvidar, você vai achar estranho, tudo bem. Vai achando estranho, vai deixando a sua cabecinha dar uma bugada. A minha função aqui talvez seja bugar um pouquinho a sua cabeça mesmo, com novas informações que você não tenha ouvido, com uma nova linha de pensamento que você não tenha ouvido. E que bom que se você não ouviu até agora isso que eu vou te falar, é justamente por isso que você não teve resultado. Então talvez fuja muito da linha de raciocínio que você tentou seguir até agora. Vai explodir a cabecinha. Vai ter muitos momentos que eu vou te fazer perguntas nas quais você não sabe responder. Olha que loucura. Olha que loucura. Se você não sabe, se fica aquela coisa que você leva pro travesseiro para pensar depois, bom, muito bom. Então talvez eu te deixe algumas caraminholas na cabecinha, tá? Nós não vamos trabalhar só os alimentos, como eu falei. As pessoas trabalham só os alimentos por aí, te dando esse monte de lista, esse monte de pode ou não pode. Mas ninguém trabalha o que precisa ser trabalhado. E ninguém te escuta para entender o que você passa, o que você sente, que é o descontrole por trás desses alimentos. O que está fazendo você comer desse jeito disfuncional. Então, meu amor, pega papel e caneta, vai anotando os pontos mais fortes. Lembra que aqui são aulas. Aulas é para a gente aprender. Aprendeu, colocou na cabecinha, nós vamos colocar em prática. Lembra que você gerou esse compromisso comigo, tá bom? Fechado? Combinado? Então você vai descobrir realmente a raiz de todo o descontrole alimentar que gera esses quilos a mais que você carrega e não te deixa manter o peso, tá? Quantos quilos você quer perder? Me fala, que eu nem perguntei. 5, 10, 15, 20 ou mais? Quantos quilos a mais estão te incomodando aí? Olha só, gente, pega isso. Ó, 5. Um dia que você for no mercado, você pega isso no teu colo, eu tenho esses arroz, vou até gravar para vocês. 15, falando de 15. Isso aqui é pesado demais. Isso aqui é pesado demais. Talvez você carregue isso aqui com você. Isso cansa. Eu pegar isso aqui sentada cansa. Eu vou tentar um dia amarrar isso aqui, ó, e ver. Isso cansa. Vamos dar um fim nisso, tá? Porque é por isso que você tá cansada, desmotivada. Ó, eu canso real. Desmotivada, cansada, não consegue dar conta das coisas, não consegue brigar com seus filhos, não consegue fazer as coisas que você quer fazer e tá querendo ficar deitado o dia inteiro, cansado o dia inteiro, achando que tá com depressão. Às vezes não tá com depressão, não. São esses quilos a mais que estão acabando com o teu viver, com o teu viver. Pra gente começar esse raciocínio, já que o nosso tema dessa aula é, né, por que as dietas não funcionam e tudo mais, eu preciso saber se você sabe o que que é dieta. O que que é dieta? Quando eu falo pra você assim, ó, dieta. O que é dieta? O que que vem na tua cabeça? Escreve pra mim. Restrição. Às vezes vem até uns nomes de dietas. No geral, gente, dieta, a palavra dieta, ela significa estilo de vida, tá?
Ela significa a forma da gente se alimentar, por exemplo, tá? Então, independentemente se você come saudável, se você não come saudável, enfim, todo mundo tem uma dieta, todo mundo tem um estilo de vida, todo mundo tem uma forma de se alimentar. E claro, podemos ter uma dieta, um estilo de vida saudável, podemos ter uma dieta, um estilo de vida não saudável. Então, basicamente, dieta é isso, esse é o significado dela. Mas com o tempo foram surgindo, até não sei se pelo culto da magreza ou algo do tipo, mas as dietas elas foram ganhando uma conotação de restrição, né? Então elas foram ganhando umas características que restringem de alguma forma, seja uma classe de alimentos, seja restrição calórica, seja algum tipo, né? Cortar o carbo. Então elas foram ganhando. E aí a gente vai vendo que existem inúmeros tipos de dieta espalhadas por aí, inúmeros tipos de restrição bizarra, na verdade, tá? Eu já fiz quase que todas elas nessa história da minha vida, e eu acho que vocês também já fizeram algumas delas. Me ajuda a lembrar os nomes que tem. A gente tem dieta da sopa. Nossa, só de lembrar aquela sopa na ranço, que é só comer sopa, sopa, sopa. Quem viver pensa que sopa emagrece. Vamos falar disso, não é verdade? É, tem dieta dos pontos, essa já é meio passada, não sei se as pessoas fazem ainda. Tem dieta low carb, tem dieta do can, tem dieta do ovo. Aí tem com jejum intermitente, sem jejum intermitente, tem até uns campeonatos de quem fica mais horas sem comer, dieta carnívora, enfim, inúmeros nomes, que no final, o que essas dietas têm em comum? Além de ter um tipo de restrição, que provavelmente você que já tentou sabe como funciona, dificilmente a gente perdura muito tempo nela, você pode até ter resultados, tá? Então talvez você tenha feito dietas, e se eu falar assim, Camila, fulana, a dieta não funciona, você vai falar assim, é que não funciona. Eu já fiz dieta e emagreci, funciona assim, é real. Você conseguiu se manter nisso? Você conseguiu manter aquele emagrecimento? Você conseguiu manter aquele estilo de vida que a dieta te propôs? Não. Engordou de volta? Sim. Então a gente não tá falando de algo que funciona aqui. Quando funciona, funciona para sempre. Quando funciona, funciona. Então as dietas elas podem sim fazer você perder alguns quilos enquanto você tá fazendo, mas a questão é que não é para vida. Não dura, né? Então, o que a gente quer aqui é moldar um estilo de vida entendendo o que eu devo comer sim, o que é saudável, como eu falei, vamos olhar para alimentação, mas também entendendo mais sobre si, sobre a sua cabeça, sobre as suas emoções, sobre os seus gatilhos que tiram você desse estilo de vida mais saudável ou que te levam ao descontrole com a comida. No geral, o que as dietas no geral têm em comum é que elas desconectam você do seu corpo, das suas sensações físicas e fisiológicas. As dietas, elas são compilados de regras a se seguir. Ou vai ter regra de horário, que tem que comer de 3 em 3 horas, e aí começa aquele dilema, porque assim, às vezes você nem tem fome a cada 3 horas, ou às vezes falta meia hora para dar aquele horário que a dieta mandou você comer 3 horas, mas é 2h15 e você tá varada de fome. Aí você fica assim, não posso comer ainda. Ah, meu Deus do céu, é só as 3, é só as 3. E aquilo te deixa mais ansiosa ainda. Ficar olhando pro relógio para saber a hora de comer. Então, é regra de horário, é regra de lista, do que pode, do que não pode. Tem uma endemonização muito grande de certos alimentos. Então, elas desconectam da sua sensação. Tô com fome ou não tô com fome? Tô saciada ou não tô saciada? Entender os seus desejos também, saber quando obedecê-los e quando controlá-los. Ela vai te botando essas regras que você para de escutar o seu corpo. E é muito interessante, gente, porque o nosso corpo é muito sábio. E é exatamente essas técnicas que eu vou precisar aplicar em você para que você volte a se conectar com o seu corpo. O nosso corpo é muito sábio. Ele sabe a hora que você tem que evacuar, ele sabe a hora que a sua bexiga está cheia, você tem que fazer xixi, ele sabe a hora que você está precisando dormir para recarregar a energia, ele sabe a hora que ele precisa de alimento e você precisa comer, ele sabe a hora que você precisa de água e você precisa beber. Exemplo, tô aqui falando. A minha boca vai ficando, a saliva vai ficando um pouco mais grossa. Isso é já um leve sinal de sede. Só que a gente passa tão despercebido na correria que a gente não toma. Então, algumas estratégias são importantes para que a gente não deixe isso falhar. E quando a gente entra na busca dessas dietas para emagrecer, você entra num ciclo que eu vou te mostrar aqui na tela. Você entra no ciclo de frustração das dietas, que eu tenho certeza que todas vocês estão nesse ciclo. Me fala se eu estou mentindo. O que acontece? A pessoa quer emagrecer. Ela quer emagrecer, bom, ela vai no nutricionista, ou ela procura lá uma dieta do cama, uma dieta do ovo, vê uma dieta que a coleguinha super fez e tá emagrecendo horrores, tá sem comer, mas tá emagrecendo, tá doente, mas tá emagrecendo, tá querendo matar mas tá emagrecendo.
Aí fala, vou fazer também. Aí você começa a fazer uma dieta. Você começa a fazer, aplicar com todo foco, força e fé, porque você tem aquele desejo muito grande de emagrecer, e você começa a emagrecer, porque vai dando certo até então. Só que a vida te apresenta, nos apresenta questões que as dietas não ensinam a lidar. A dieta te manda comer ou não comer certas coisas, ponto, se vira. Mas a vida não tem como fugir disso. A vida te mostra os sinais de fome, a vida te mostra os pensamentos em comida. A vida te mostra que você tem uma rotina e muitas vezes aquela dieta restritiva não se encaixa na sua rotina e você tem correria, você tem trabalho, você tem filhos, você tem as crianças, você tem o marido, você tem a casa para limpar, você tem mil coisas que não encaixam naquilo ali. Não dá para você ficar levando marmitinhas para todo evento social que você faz. Você se sente até meio peixe fora d'água, esquisita, ou todo mundo reparando naquela estratégia que fala, cara, a vida inteira eu vou ter que vir numa festinha de criança trazer meu frango com batata doce? Gente, para mim isso não é saudável. Saudável para mim são outras coisas, inclusive a parte mental, né? Então, a vida te apresenta os velhos hábitos que estão super ali. Não importa se há 2 semanas você está fazendo aquela dieta, os seus velhos hábitos ainda estão enraizados e eles vão gritar na tua orelha. A vida social existe e deve existir. A vida social também está cheia de comida. E aí? As suas emoções. Porque por mais que tenha aquela dieta lindinha no papel para você seguir, você chega do trabalho cansada. Você tá ansiosa com certas coisas. Você briga com o marido e fica com raiva. Os filhos estavam de férias e, ó, meu Deus, criança em casa, você fica naquela pilha de nervos, procurando e precisando simplesmente de uma barra de chocolate inteira para ver se passa e se não mata ninguém. As dietas não mostram como lidar com isso, não é? E aí você, por não saber lidar com isso, por não saber as estratégias certas, por não saber como se conectar e lidar com essas situações, você volta a comer, porque a única solução que você tem até hoje é comendo para aliviar tudo isso. E aí você volta a ganhar um pouquinho daquele peso que você tinha perdido, tá? Ou até todo aquele peso que você tinha perdido. Que você fica, não come um dia, você, né? Depois que já que eu comi, agora também deixa eu comer, nada. Pois eu vejo de retomar, porque o retomar é árduo. A dieta tava árdua, tá difícil. Então você tem que tomar força de novo para começar. E aí você vai lá e começa ou a mesma dieta, ou uma nova dieta, porque aquela ali já não é muito para você. Você muda. E aí você faz nova dieta. E aí você começa a entrar com a autoestima baixa. Por que autoestima baixa? Não é só por causa do seu corpo, que tá mais gordo, é porque toda vez que você se propõe a fazer uma coisa, que no caso seria a dieta, e você não dá conta de fazer, como que fica o seu senso de capacidade? Lá embaixo. Parece que todo mundo consegue menos você, todo mundo tem foco menos você. Você vai ficando cada vez mais frustrada, cada vez com o efeito sanfona mais gritante, aumentando cada vez o peso, porque sempre vai ficando uns quilinhos a mais. Não é assim que acontece? E aí, sentiu isso? O que que você faz? Vou para uma nova dieta. E aí você fica nesse ciclo. Que é nesse ciclo que você tá. Enquanto você ficar buscando uma nova dieta para emagrecer, você não vai sair desse efeito sanfona, dessa baixa estima que você tá, né? Então, como eu falei, a pessoa pode até emagrecer com alguma dieta, mas ela não cura a raiz do problema. E se não cura a raiz do problema, ela volta a ganhar peso de novo, porque a questão não é a dieta em si, mas sim esse descontrole. Se você não olhar para dentro e para tudo que envolve esse descontrole e ficar só achando que você não tem jeito, porque tem. Você só não sabe como, ninguém te mostrou como. Uma coisa que influencia muito, presta atenção nessa imagem, eu uso essa imagem toda a aula, e quem já viu vai ver de novo. Quem não viu vai entender do que eu estou falando. Eu tenho uma imagem aqui, vou pôr na tela, que é o iceberg do comportamento alimentar. Comportamento com a comida. O iceberg, para quem, né, todo mundo que já viu o Titanic já sabe, né, a maior parte daquele bloco de gelo ali tá abaixo do nível do mar. Então a gente vê aquele probleminha acima do nível do mar, mas o BO mesmo tá lá embaixo. Então, basicamente, as dietas, elas focam naquela pontinha do iceberg, tá? Então, o que as dietas elas trazem? Elas trazem cálculos, elas trazem percentual de gordura, quantos por cento. Eu nem preciso saber o percentual. Se eu tô me olhando no espelho, tô feliz, não tô feliz. Engordei, não engordei. Eu consigo ver. Eu consigo sentir na roupa. Mas beleza, percentual de gordura. Aí ela traz nutrientes, carboidrato, proteínas, gorduras. Aí ela traz horários que você precisa, então, comer, etc. Algumas coisinhas como shot matinal, shot não sei o quê, shot de imunidade, shot emagrecedor, chá seca barriga, todo esse monte de coisa que no final
Não é que não importa, né? Nutrientes importam, foco importa, mas, cara, isso é raso demais. Porque o seu comportamento com a comida, minha gata, está pautado, o seu e o meu, né? Está pautado por tudo isso que está embaixo do nível do mar, tá? O que que influencia no seu comer? Suas relações familiares, seja em casa, seja a família que está longe, os preconceitos que você vive ou já viveu também influenciam na forma com que você come. Transtornos alimentares, é um pouquinho da minha história, e também quem já teve ou tem, isso influencia no seu comportamento com a comida. Dinheiro, a falta de dinheiro, a preocupação com o dinheiro, o status que tá, o banco, também influencia no seu comer. Os medos que você tem, inclusive até mesmo um medo que você talvez esteja agora de, será que dessa vez vai dar certo? E se não der certo? O que que eu vou fazer da minha vida? Medo, ou medo de outras coisas também. A mídia influencia muito, a mídia influencia demais. E onde que a gente fica o tempo todo hoje, gente? Rede social. Inclusive, uma dica que eu dou aqui, um parênteses, tá? Cuidado com o que você segue, cuidado com o que você acompanha, de todos os tipos de conteúdo, de alimentação principalmente. Quero até fazer um acordo com vocês aqui, que tá ouvindo tudo que eu tô falando. Eu quero que você cuide e dê uma olhada depois com as coisas que você segue, doutores ou até nutricionistas, num modo mais radical. Sabe, postagens que você vai ver do tipo, os 10 piores alimentos do mundo. É, isso é açúcar vicia como cocaína. Terrorismo, base de terrorismo, que vai deixando você cada vez com mais medo, cada vez mais frustrada e sem saber o que fazer, né? Ou até pessoas com vidas muito perfeitas. Eu acho cansativo demais seguir gente que tem a vida muito perfeita, né? O que mostra essa vida perfeita. Então, limpa. Limpa porque isso influencia muito nas suas angústias, na sua comparação da sua vida. Isso pode te levar a comer cada vez mais. A tua rotina influencia no seu comer. Uma rotina mais corrida, menos corrida, a hora que você acorda, a hora que você dorme, seus hábitos do dia a dia, coisas que você faz ou não faz que também te geram prazer, que te geram relaxamento além da comida. Nós vamos trabalhar isso, um pontinho de autoconhecimento em você em relação a isso também. Tua genética influencia? Sim, mas como eu falei, a genética influencia, ela não manda. Ela não manda. E eu sou a prova viva disso, eu falo com toda clareza, tá? Você pode ter o gene da obesidade, a sua família pode ser gordinha, mas o que vai mandar se você vai realmente ser obesa ou não são os seus comportamentos e os seus hábitos. Eles ganham de qualquer genética. Ponto, tá? A tua personalidade, a forma com que você lida com a vida. Se você tem uma personalidade mais perfeccionista, do tipo, eu sou 8 ou 80, ou eu faço tudo ou eu faço nada. Isso está afastando cada vez mais o seu processo, do seu emagrecimento. Você vai precisar ser mais maleável com você. Sabe por quê? Você vai errar no meio do caminho. Você vai falhar no meio do caminho. Você vai ter momentos que, por mais que eu tô falando aqui de emoções de descontrole que eu vou te ensinar, você vai acertar muitos dias e você vai errar outros também. Faz parte do processo. Entenda que o processo ele não é linear e ascendente. Ele é isso aqui, ó. Ele é como se fosse uma escadinha, desce, sobe, desce. É assim, até que ele vai ficando cada vez mais forte. Seja mais maleável com você também. E encontrar a linha tênue entre não ser tão radical e tão se flagelar demais. E não ser também, ai, tadinha de mim, coitadinha de mim, ai, tadinha de mim, tô tão cansada, ai, tadinha de mim, eu mereço, ai, tadinha de mim, sabe? Encontrar essa linha tênue é importante, e a gente faz isso mesmo. Então, ó, as suas preferências, o que você mais gosta de comer, o que você menos gosta de comer, né? Dentro da alimentação saudável, gente, existem inúmeras formas de se alimentar. Não necessariamente você precisa comer ovo de manhã, se você não gosta do ovo de manhã, tá tudo bem, né? Então, às vezes, vão existir vegetais que você gosta mais, outros que tem uma possibilidade de você aprender a gostar, outros que você tem um trauma gigantesco, fala, Camila, se eu ver, eu vomito, é sério, não é frescura. Tá, a gente tira ele, tem outras coisas, né? Então, as preferências, estar numa alimentação que tem a ver com você, muda muito o processo, muda muito o processo. E como eu falei, dentro de uma alimentação saudável, existem inúmeras formas de se alimentar. Nós vamos encontrar aquela forma que tem mais a ver com você. A Maria, que tem mais a ver com a Maria. A Camila, que tem mais a ver com a Camila. Gosto de falar isso porque quem às vezes me acompanha nos stories, vê umas coisas meio doidas. Sei lá, eu comendo uma marmita 10 horas da manhã. E aí, às vezes você já deve pensar assim, meu Deus, Camila, tipo, gente, não vou conseguir seguir esse método dela, não. Marmita de manhã? Ai, não vou. Não é, quer dizer que você quer fazer, tem que fazer isso não, tá? Não quer dizer isso. Como eu falei, existem inúmeras formas de se alimentar diferentes. Inclusive, a gente está em várias pessoas de vários cantos do Brasil. A gente já vê cultura de alimentação diferente nos estados, nos países, tá? Então, fica tranquila. Uma coisa que influencia muito, gente, coloquei ali, ó, memórias.
Nós precisamos olhar para a comida com mais amor. As dietas fazem com que a gente pegue raiva da comida, ou medo da comida, né? Então, a comida ela vai além de um papel de nutrir, de carboidratos, proteínas e gorduras. A comida, ela tem até um papel de nos teletransportar para um passado, para um momento, para perto de uma pessoa. Sabe quando você come aquela comidinha que, nossa, que sua mãe fazia quando você era pequena? Que delícia! Né? Ou quando você come aquele bolinho, aquele biscoito de polvilho que a avó fazia na tarde de café na casa dela. É bonito, na verdade, o quanto a comida tem esse papel de amor, de compartilhamento, de nutrição. É parar de olhar só para a alimentação como nutrição, como nutrir, porque não é só isso. Se fosse só isso, gente, estava fácil pra gente. Porque eu como quando tenho fome, paro quando estou saciada, não cedo nenhuma vontade, não como nenhum doce, porque o doce é um desejo. Não é só isso, né? Histórias mais intensas do seu passado podem influenciar, histórias como, por exemplo, abusos sexuais, que é muito comum, infelizmente, em menor ou maior grau. A maioria de nós já foi abusada sexualmente de alguma forma. Eu já fui também. Então, isso, graças a Deus, não impactou nesse sentido na minha vida, mas para muitas pessoas também impactam. E claro que aí um processo terapêutico junto é muito importante também. As nossas emoções, isso é óbvio, é claro, e essa é a base desse projeto que a gente vai conversar. O quanto as nossas emoções impactam na nossa forma de comer e como trabalhar com elas presentes, porque elas vão estar presentes. Não vou iludir você de que vai, como não ser ansiosa, como não sentir raiva, como não sentir medo. Não existe, as emoções fazem parte. Quem aqui assistiu Divertidamente? Adoro aquele desenho, adoro. Eu acho o desenho extremamente inteligente. É aquilo, a central de controle está ativa. Todos eles fazem parte da nossa vida. Nós precisamos saber qual vai entrar no controle em cada momento. É organizar essa bagunça que está na central de controle da sua cabecinha. É exatamente isso. E como que a gente organiza essa zona na mente sua, nesse divertidamente que está na sua cabeça? Autoconhecimento, percepções, tentativas do o que mais que eu posso fazer quando eu estou ansiosa, que me alivia, quando eu estou triste, que me alivia, quando eu estou, sei lá, qualquer emoção que me leva a comer, o que mais? A gente vai experimentar. É experimento, autoconhecimento é teste e erro, teste e acerto. Vou fazer de novo. É isso, é muito gostoso se descobrir. E eu vou te ajudar nesse caminho, linkando sempre, trazendo sempre para a vertente da alimentação, tá? Então percebam quantas coisas a gente precisa olhar para trabalhar o descontrole. O teu problema até agora, e eu digo até agora porque a gente vai dar o fim nisso, é que você tentou curar um problema, que é o descontrole, que é o emocional, que é uma coisa que não cura, que é uma restrição dietética, que é uma nova dieta. Vai continuar batendo cabeça. Vai continuar batendo cabeça. Então, você percebe o quanto o ganho de peso, ele está no descontrole. Não exatamente o que você come, mas o que está aqui, que está fazendo você engordar e viver o efeito sanfona. Você está pronta para olhar para isso? É gostoso, é prazeroso, é maravilhoso. Quantos quilos você quer perder? 10, 15, 20? Acabei de perguntar para vocês várias, com pesos diferentes. O nosso caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Então, é possível, desde que você comece a olhar para onde tem que ser olhado, tá? Para onde tem que ser olhado. Quando você descobre o que você está fazendo de errado e começa a fazer a coisa certa, ou seja, quando você tem um passo a passo, quando você sabe quais caminhos você deve seguir, os resultados eles vêm. Assim como dessas pessoas aqui que eu ajudei. Dá uma olhadinha nisso aqui. Maravilhoso, né? Então, minha gata, é o seguinte, dessa primeira aula você viu que a raiz de todo o descontrole alimentar que gera esses quilos a mais que você carrega e não te deixa manter o peso que você quer, ou seja, a causa, a raiz, tá na sua cabeça, não no sentido de que está criando, mas está aqui, no controle, percepção das nossas emoções, da nossa mente, dos nossos gatilhos, da nossa história, tá? Tudo isso pauta e leva muito, se não cuidado, ao descontrole alimentar. Não adianta fugir da sua cabeça, não adianta querer encurtar o caminho. Você precisa do passo certo para controlar as suas emoções,
a sua ansiedade que desperta esse descontrole, que eu sei que a maioria de vocês é ansiosa, é ou não é? É ou não é? Então, sem saber como fazer isso, você vai estar sempre fadada ao fracasso. Então, agora é a hora de separar as pessoas, as mulheres que estão comprometidas com essa mudança. Como eu falei, esses eventos acontecem para peneirar, para peneirar. Por quê? Eu nunca gostei, gente, eu nunca trabalhei, nunca cuidei de adolescente, de criança, sabe? Eu sempre gostei de cuidar de adultos, de ter conversas sérias. Não é dando diquinha, eu vou te mentorar, eu vou te dar o caminho. Só que eu preciso que você esteja pronta com essa decisão, tá? Porque você só vai ter resultado se você ficar comigo até o final. Então, fala para mim, quem são as gatas que vão ficar até o final desse projeto, tá? Porque nas próximas aulas a gente tem muita coisa importante para conversar. Não pule aula, não falte em aula, você vai perder o bonde, você vai ficar perdida e você vai voltar para a estaca zero e aí perder o seu tempo. Tira esse momento, nós vamos ter aulas essas semanas, vai ser maravilhoso, tá? Então é o seguinte, essa sequência de aulas, como eu falei, ela é fundamental para que você entenda quais são os primeiros passos para você emagrecer sem dieta, tá? E dar um basta nesse descontrole. Então é o seguinte, esteja aqui, quarta-feira vai ser a nossa próxima aula, tá? Crie esse compromisso com você, coloca na sua agenda, coloca para despertar. Quem está no grupo do WhatsApp, eu vou lembrar ali. Minha equipe também está ajudando para mandar os lembretes para vocês. Vou avisar nos stories, vai receber no e-mail. Eu tô assim, ó. Daqui a pouco eu saio, você abriu a geladeira, eu tô saindo de dentro da sua geladeira, tá? Então, mas crie esse compromisso. Põe, a gente vai se encontrar na quarta-feira novamente, tá? Nesse mesmo horário. Então, ó, amanhã você tem um intervalinho. Quem às vezes pegou aqui a live pela metade, vou liberar o replay para você assistir, veja desde o começo, tá? Compartilha com as amigas também para participarem, para verem, que eu acho que é legal a gente se unir para uma ajudar a outra, tá? Então, coloca para mim, ó, agendado, Camila, tá marcado, estarei presente. Tá? Eu vou olhando o nomezinho de vocês. Vocês acham que eu não vou decorando aqui o nomezinho de vocês? Eu vou, minha filha. Alguns eu vou aqui sim, tá? Bom, como eu falei para vocês, quem ficasse até o final dessa live ia ter um presente. O que que eu fiz para facilitar mais ainda o teu aprendizado? Eu fiz um resumo dessa aula e eu vou liberar para você no seu direct do Instagram, né? Eu acho que a maioria de vocês veio pelo Instagram, então acho que todas vocês têm Instagram. Então, o que você vai fazer? Saindo aqui da live, eu vou fazer um post de uma imagem ali no meu Insta, tá? E aí você vai precisar colocar a palavra-chave para eu te mandar automaticamente esse resumo no seu direct, tá? A palavra-chave vai ser sem descontrole. Sem descontrole. Vamos já mentalizar aqui, minha filha. Sem descontrole, tá? Escreve separadinho. Sem descontrole. Vou escrever lá para você não esquecer. Essa é a palavra-chave de hoje, tá? Então me dá um minutinho que eu já vou liberar o post. Você saindo daqui, você já corre lá para você ter esse resumo da aula. Guarda com carinho, dá uma olhada, tá? Quarta-feira eu te espero aqui, por favor, às 19h19, mesmo horário de hoje. Combinado, minhas gatas? Tô muito feliz. Obrigada por todas que estiveram aqui. Parabéns por todas que estão tomando essa decisão. Eu estou aqui disponível para vocês e essa semana vai ser incrível. Vão ouvindo, deixa a cabeça fritar, se pergunta mais sobre coisas que eu vou perguntando aqui para você, leva para o travesseiro e o principal, já vai colocando em prática na sua vida. Vamos ter muitas técnicas aqui, tá? Principalmente essa aula 2 na quarta, é a aula do meu coração, tá? Nós vamos falar aí exatamente qual que é o tema da nossa aula, quem que viu? Como controlar a ansiedade e emagrecer. Então, minhas bichinhas ansiosas, falaremos sobre isso. Por favor, Camila, porque a ansiedade acaba comigo. É a ansiedade que me faz comer barras e barras de chocolate. É a ansiedade que me faz. E eu sei que não é frescura da sua cabeça, tá? Então a gente vai conversar sobre isso porque é um assunto sério e eu vou te ensinar todas as técnicas precisas para você lidar com isso e conseguir emagrecer mesmo sendo ansiosa. Não vou prometer tirar a ansiedade daí de você não, tá, meu amor? Que se eu pudesse, tirava de mim também aqui no caso, tá? Mas eu vou te mostrar como emagrecer mesmo sendo ansiosa, tá? Existe solução. Combinado? Ó, beijo no coração. Quarta-feira eu espero todas vocês que estão comprometidas com o próprio processo, tá? Beijo, boa noite.